let me start this way. Alô, alô, oi. As a young teenager, I was always trying to understand how to live life. Como uma jovenzinha, eu estava sempre tentando entender como funciona a vida. I have a whole team taking care of me. It's awesome. I like that. Tem um time tomando conta de mim, eu adoro isso. But as a young girl, I was always a thinker. Então, como uma jovem, eu sempre estava pensando. And I wanted to believe in something with my whole heart. Eu queria acreditar em algo com todo o meu coração. I wanted to be excited about life. Eu queria estar animada com a vida. But the problem is when I looked inside, I didn't find the power or the ability to find an exciting life. Mas o problema é que quando eu olhava para dentro de mim, eu não encontrava força para achar algo animador na vida. I grew up knowing about Jesus. Absolutely. Eu cresci conhecendo Jesus. What I read in the Bible, I saw a life of miracles. Então, quando eu li a Bíblia, eu via uma vida de milagres, A life with purpose, uma vida com propósito, a life full of possibilities. uma vida cheia de possibilidades. But seriously, I had no clue on how to get to that life. Mas, sinceramente, eu não tinha a menor ideia de como conseguir ter esse tipo de vida. And it completely frustrated me. That's the state I kind of lived in. Isso me frustrou completamente. Era nesse estado que eu vivia. I wanted so much out of life, so much. Eu queria tanto da vida, tanto. Just one second. And I felt like it was just out of my reach, just out of my Mas eu reach. sentia que estava totalmente fora do meu alcance, fora do meu alcance. I went to university and I began to meet people who seemed to know Jesus in a way that I didn't. E aí eu fui para a universidade e eu comecei a conhecer pessoas que pareciam conhecer Jesus num modo que eu não conhecia. They really knew Jesus where it affected every part of their life. Eles realmente conheciam a Jesus e isso afetava cada parte da vida deles. The way they made their decisions, A forma com que eles tomavam decisões, the way they had relationships, a forma com que eles se relacionavam com as outras pessoas, the way they looked at their future, it was all different because of this Jesus. a forma com que eles olhavam para o futuro, era tudo diferente por causa desse Jesus. And I thought, man, that's something I want. E aí eu olhava e falava, meu, isso é algo que eu quero. One of my professors came to class one day Um dos meus professores vieram à aula um dia and he said, "See these shoes? e eles falaram, vocês estão vendo esses sapatos? I talked to God about them." Eu falei com Deus sobre eles. And he said, "Yep, those are the good ones." E aí Deus falou, sim, esses aí são os bons. And I seriously thought, he is really odd, strange. Eu pensei, meu, esse cara realmente é estranho. But on the other hand, I thought, I want to know God that way. Like, I can talk to him about little tiny things like that or big things. Por outro lado, eu pensei, meu, eu quero conhecer a Deus dessa forma, que eu posso falar com Ele sobre coisas bem pequenas, mas também posso falar sobre coisas bem grandes. I want a relationship like that with Jesus. Eu quero um relacionamento assim com Jesus. So I began to learn just more and more. I began to study in the Bible about who this Jesus is. Então eu comecei a estudar a Bíblia mais e mais e conhecer mais quem esse Jesus era. And at that time I heard a speaker in my university. E aí, nesse tempo, eu conheci um preletor na minha universidade. He was talking about his work with Youth with a Mission in Amsterdam. E ele estava falando sobre o trabalho dele na Jocum, em Amsterdã. And it was cool because they would talk to people that were just looking for truth. E aí era muito legal, porque ele falava com as pessoas que estavam procurando a verdade. Often it was just travelers going through Europe and beyond. Geralmente só pessoas jovens que estavam viajando pela Europa e aí passavam por Amsterdã. And they would invite them over for a meal, or even they could stay overnight at their big boat they had. E aí eles tinham um barco e convidavam essas pessoas para irem comer uma refeição com eles ou até passar a noite lá no barco com eles. And they would talk about everything, but they would, even more importantly, they would get to the most important thing about their lives, and that was Jesus. E aí eles falavam sobre todos os tipos de assunto, mas sempre falavam principalmente pelo assunto mais importante da vida deles, que era Jesus. And I thought, those people that they're talking to are just like me. They're looking for truth. E aí eu pensei, essas pessoas que eles estão falando são como eu, eles estão procurando a verdade. And the amazing thing for me was, okay, I was just like you, KG. I was sitting there, probably not in the front row.
E o que foi maravilhoso é que eu era tipo Cage, assim, I sentada was, na I was primeira... more, I was more in the back, but it fila. was when I listened to those words, Na verdade, eu não estava sentada na primeira fila, eu estava mais no fundo e eu estava ouvindo essas palavras. everybody else in the room kind of just faded away in my mind. I didn't notice them anymore. E aí todo o resto do salão, todas as pessoas que estavam lá sumiram na minha mente. Não tinha mais ninguém ali. And I felt like God said, Jody, I have a life for you in Amsterdam. I want you to go there. E aí eu senti Deus falando, Jody, eu tenho uma vida para você em Amsterdã. Eu quero que você vá para lá. And I knew it was God. E eu sabia que era It Deus. was such a profound moment for me. Foi um momento tão profundo para mim. So I went down to a beautiful part of the campus and I felt like God just burned this calling in my life. E aí eu Burned it. fui para esse lado bem lindo lá no campus e eu senti esse queimar de Deus dentro de mim, queimando. I never forgot that day. Eu nunca me esqueci daquele dia. I finished university, Eu terminei a universidade and 4.5 years later, I went to Amsterdam e 4 anos e meio depois eu fui para Amsterdã to find out what God had for me there. para descobrir o que Deus tinha para mim lá. Like I said, I never forgot it. I thought, I have to go. Como eu disse, eu nunca esqueci. Então eu sempre pensava, eu tenho que ir. And if I didn't go, I would regret it for the rest of my life. E se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido pro resto da minha vida. I had a boyfriend for 3 years at that time. Eu tinha um namorado por 3 anos naquela época. Huge moment for me. Um momento muito importante para mim. He was going that way, good man, but he was going that way. Ele era um cara legal, mas ele estava indo para esse caminho. God was saying, Jody, you go this way. E Deus estava falando, Jody, vá para este caminho. Super important moment for me, right there, making that decision. Um momento super importante para mim, naquele ponto, naquela decisão. So I went to Amsterdam, Então eu fui para and Amsterdã. seriously, I found the life I was born to live. E aí eu encontrei a vida para a qual eu nasci para viver. The whole group would go, and we would go out into the public squares in Amsterdam, E aí a gente tinha um grupo grande, nós íamos para as praças públicas em Amsterdã, and we'd play music, a gente tocava música and then we'd go talk to people. e falávamos com as pessoas. And I loved it E eu amava isso, because we were living for the important things of life, and that's what I always wanted. porque nós estávamos vivendo para as coisas mais importantes da vida e foi isso que eu sempre quis. I didn't want to waste my life. Eu não queria desperdiçar a minha vida. At the same time, Ao mesmo tempo, the first day I got there, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, I met David, eu encontrei o David. and it all went downhill from there. E aí de lá para cá, tudo ficou pior. No, not really. Não, tô What brincando. he knew Jesus as well, Ele também conhecia Jesus. and we would go out into and talk to people and play our music, E aí a gente saía, falava com as pessoas, tocava música. and then we would come back together because we were spending all kinds of time together, E aí a gente voltava caminhando junto, porque a gente estava sempre passando tempo junto. and we would talk about everything we were learning and everything we were doing, and I loved it. E aí a gente sempre conversava sobre tudo que eu estava aprendendo, tudo que estava acontecendo, e eu amava essas conversas. And when I was getting to know David, Quando eu estava conhecendo o David, he said one thing to me. ele falou uma coisa para mim. Well, he said a lot of things to me, Na verdade, ele falou muitas coisas. but one really I remembered. Mas tem uma que eu sempre me lembro. He said, Jody, if you and I commit ourselves 100% to Jesus, Ele falou, Jody, se a gente se comprometer 100% para Jesus, where we're willing to do anything he says, no matter what it is, num ponto que a gente faça qualquer coisa que ele peça, não importa o que seja, that we would be willing to go anywhere, no matter where it is, que nós estivéssemos prontos para ir qualquer lugar, não importa onde, we would live a life that no rich man will be able to live. a gente vai viver uma vida que nenhum homem mais rico poderia viver. I thought, I'm in. Eu falei, amém, I'm in. amém. God called us to an extraordinary life, Deus nos chamou para uma vida extraordinária. but he has also called you, every one of you, to an extraordinary life. Mas Ele também chamou a cada um de vocês para uma vida extraordinária. The life that we've had has been incredible. A vida que nós temos tido tem sido incrível. Jesus is no longer just a name for me. Jesus não é só mais um nome para mim. I know him.
Eu conheço. He gives me courage when I need it. Ele me dá coragem quando eu And preciso. that's what this extraordinary life will take from me and from you if you step into it. E é disso que você vai precisar nessa vida extraordinária se você der um passo dentro dela. It's taken complete surrender to God. It does. It's no joke. Vai depender de uma entrega total para Deus, não é brincadeira. It's taken sacrifice. Vai tomar sacrifício. But David was exactly right. Mas o David estava certo. We have lived a life that no rich man could ever live. Nós vivemos uma vida que nenhum homem rico poderia ter vivido. And I am so grateful. E eu sou tão I grata, am so grateful. tão grata. I found that life I was born to live. Então eu encontrei essa vida para a qual eu nasci, para Like I viver. said, Como eu disse, it's taken courage precisou de coragem and something I call mental and emotional toughness. e algo que eu chamo de Sorry, I should have asked Sorry. you. We'll get it. Mental and emotional strength. Strength. força, tá? There's another word. There's another word. But Yep. Tem uma outra palavra melhor, mas força mental e emocional. Yep, and this is what I want to talk to you about because it's something I've learned and it really you'll need it. You'll need it. É sobre isso que eu quero falar, porque vocês realmente vão precisar dessa força. Vocês vão precisar muito dela. If you choose to follow God with your whole mind, heart and soul, Se você escolher seguir a Deus com todo o seu coração, mente e alma, you will have to develop mental and emotional toughness. você vai precisar desenvolver força emocional e mental. David and I started Steiger in 1983. We're very old, sort of. Eu e o David começamos o Steiger em 83. Nós somos muito velhos, And desculpe. No Longer Music in 1985. For those of you who know, that's the band that David is in. Casey's, everybody has been in it at one point or another. E em 85 a gente começou o No Longer Music. Se você não conhece, o Cage já fez parte, o outro, mas na verdade eu acho que todo mundo aqui já fez parte em algum momento do No Longer Music. Soon after we started NLM, Um pouquinho depois que a gente começou o No Longer Music, you won't believe this, você não vai acreditar. but we began to get criticized by Christians. A gente foi criticado pelos cristãos. And they said that our music was from the devil. E eles falavam que nossa música era do diabo. And it's like, what? A gente falou, meu, quê? But really, these were people that are around us, our friends. Mas sério, eram as Some of our pessoas que estavam à nossa volta, nossos amigos ou alguns amigos. At the same time, David got sick and almost died. Ao mesmo tempo, o David ficou doente e quase morreu. He was in the hospital for 7 weeks. Ele ficou no hospital por 7 semanas. At that time, we had a 3-year-old. Naquele tempo, a gente tinha um filho And de a baby. 3 anos e um bebê. So I was going to the hospital every day E aí eu ia para o hospital todos os dias and taking care of the kids, e cuidava das crianças. all in the midst of this criticism that was coming at us all the time. Bem no meio dessas críticas que estavam chegando a nós o tempo todo. And I thought, Lord, how do I do this? E aí eu pensei, Deus, como que eu faço isso? We needed to be able to get through that time, but how? Nós precisamos estar prontos para passar por esse período de dificuldade, mas como? In your life, there will be times that people criticize you. Na sua vida vão haver momentos em que as pessoas vão te criticar. Or maybe when you're sick. Ou talvez você vai estar doente. There'll be times when you're afraid, Vão haver momentos em que você vai estar com medo. when you don't know what to do, Ou que você não sabe o que fazer. when you fail, Mas quando você falhar. or just when you're tired and you feel apathetic. Ou simplesmente quando você está cansado e apático. My question to you is, how do you handle those times? Think with me A on minha this. pergunta para você é como você lida com esses momentos. Pense sobre isso. Do you panic? Você entra em pânico? Do you get depressed? Você fica deprimido? Do you remain peaceful? Você fica em paz, tranquilo? How do you handle these situations? I had to ask that myself. Como que você lida com essas situações? Você tem que se perguntar isso. How do you handle that? Como você lida com isso? There's a verse, it's Proverbs 24:10. Provérbios 24:10. It says, if you falter in times of trouble, Se você vacilar no dia da dificuldade,
how small is your strength? Como será limitada a sua força? But how do we not falter, get afraid? Mas como não vacilar? Como não ficar com medo? We need that a mental and emotional strength. Você precisa dessa força mental e emocional. This is how I define mental and emotional strength. É assim que eu defino força emocional e mental. It's the ability to stay steady, É a habilidade de estar constante, to do the right thing fazer a coisa certa, when you don't feel like it, mesmo quando você não tem vontade, when you're tired, quando você está cansado, when you're moody, quando você está de mau humor, when you're afraid, quando você está com medo, or your circumstances are just bad. ou quando as circunstâncias são ruins. It's the ability to stay steady and still do the right thing. É a habilidade de continuar constante e continuar fazendo a coisa certa. The other way I describe it is this. A outra forma que eu descrevo isso é da seguinte forma. It's the ability to draw. Okay, so here's the problem. Say you're being criticized and you're tired and let's just say that. Então você está no meio do problema, de todas aquelas críticas, e você está cansado e toda essa bagunça. Okay, there's that problem in your life. You're going, oh my goodness. Então tem todo esse problema na sua vida e você fala, meu Deus. Instead, you draw away. Instead of focusing on that, you draw away and you focus on God. Ao invés de você ficar focando nesse problema, você vai para o outro lado e você foca em Deus. So that you're no longer getting your stimulus from those circumstances, Então você não está mais tomando todo o estímulo daquelas circunstâncias, but you're getting everything from God. mas você está recebendo tudo de Deus. Super important. Isso é muito You gotta importante. take your eyes off the circumstances. Você tem que tirar os seus olhos dessas circunstâncias. Instead, you have a laser-like focus on God, Você tem um foco como se fosse um laser em Deus, feeling how He feels, sentindo como Ele sente, thinking like He thinks, pensando como Ele pensa, getting His perspective, pegando a sua perspectiva, getting His help. pegando a sua ajuda. Just another way is just like, you know how a ship, if it gets hit by a wave, it can kind of go like this? Whoa. Sabe quando um navio começa a balançar para um lado ou para o outro? Or a storm, a ship can go like this. Ou quando vem uma tempestade e um navio pode A good ficar assim? ship goes back up. Um bom navio, ele fica bem ereto. That's what we need to do. É assim que a gente tem que fazer. In this extraordinary life that God is calling you to, Nessa vida extraordinária que Deus está te chamando para, you will need emotional and mental toughness, a lot of it. você vai precisar de muita força espiritual, mental e emocional. The encouraging thing is you can increase your emotional and mental strength. You can increase it. Uma coisa muito legal é que você pode aumentar e melhorar a sua força emocional e mental. But to begin with, what's hard in developing this toughness is when you go through a difficult time, Mas o mais difícil é quando de desenvolver essa força é que quando você está no momento de dificuldade, your emotions are telling you to lose your faith, just lose it. as suas emoções estão dizendo: "Meu, perca a It's- sua fé, it's- perca, deixa isso pra lá. It's too much. É muito, é demais I'm pra você. afraid. Eu tô com medo. I'm angry that I have these Eu circumstances." tô com raiva que eu tô com essas coisas acontecendo na minha vida." That's often what our emotions tell us, the opposite of what we should do. Frequentemente é isso que as nossas emoções dizem, o oposto do que a gente deveria fazer. But that's the point. Mas esse é o ponto principal. Our emotions cannot be in control. As nossas emoções não podem estar no controle. You have to give them to God and let Him control Você them. tem que dar tudo para Deus e deixar que Ele controle suas emoções. But I want to say, Mas eu preciso dizer uma coisa. when we're going through a difficult time, Quando você está no meio de um momento difícil, in the beginning, bem no comecinho, it's okay to feel the emotions of frustration or desperation. tudo bem você sentir essas emoções, frustração ou desespero. We can't just stuff our emotions down A gente não pode simplesmente suprimir as nossas emoções and never let them come up. e nunca deixar que elas venham à tona. But Mas we soon need to allow God to enter our picture, that picture of
how are we going to look at it? Logo, a gente deve deixar Deus entrar em cena e tomar isso de nós e cuidar de nós. And we need to allow him to help us and allow him to take over. E a gente precisa permitir que Ele nos tome e tome o controle de tudo. One important point, Um ponto muito importante. moodiness O mau humor. has no, just listen to this sentence. For me, it's so important. Por favor, escutem isso, é muito importante. Moodiness has no useful place in life. O mau humor não tem nenhuma utilidade na vida. You understand what I mean by that? Você entende o que eu quero dizer com isso? Well, you know, you just feeling not so good one morning. Tudo bem, um dia você acorda, não está se sentindo muito bem. And no, I'm not going to say hi to you because I just am not feeling so good. I'm not going to say hello to Eu you não vou falar oi pra você porque eu não tô me sentindo muito bem hoje. Então eu não vou falar oi pra você. because I don't feel like it. Não tô com vontade. What is that? Quê? Como assim? I've done it. Eu já fiz isso. I remember the first time when I was 12 and I decided I'm not in a good mood. Eu tinha uns 12 anos. E aí eu simplesmente decidi, tô de mau humor. So I just ignored, this is maybe dumb girl stuff, Sabe, essas coisas de menina bobinha? but I just ignored my best friend. Aí eu simplesmente comecei a ignorar minha melhor amiga. Only because I didn't feel like it. Simplesmente porque eu não tava afim. Feel like talking to her. Não tava afim de falar com ela. Please listen to me. That kind of thinking is not good enough. Por favor, me ouça. Esse tipo de pensamento não rola. We cannot justify bad attitudes by saying, well, that's just how I feel. Você não pode justificar as suas atitudes ruins simplesmente dizendo, eu não tava afim. This is the scary thing, is once you learn to give in to your moods, Quando você aprende, quando você se entrega para as suas emoções, it becomes a habit isso se torna um hábito that now you have to break. que agora você precisa quebrar esse hábito. So don't do it. Então, simplesmente não se entregue a essas emoções. We need something more dependable than that. Você precisa ser mais confiável. When I first had children, when I first had children, Quando os meus filhos nasceram, I decided that I was going to be happy every morning. eu simplesmente decidi, eu vou estar feliz todas as manhãs. I wanted to give them that gift of stability, Eu queria dar a eles esse presente da estabilidade, that they could depend on their mom to be the same every day. para que eles pudessem depender em sua mãe e saber que que ela seria a mesma todas as manhãs. Don't get me wrong. I was not perfect. Por favor, não me entenda errado, eu não era perfeita. Absolutely not. Absolutamente não. But I chose, and I'm going to underline that chose word, to be as consistent as I could. Mas eu escolhi, e eu quero ressaltar essa palavra, eu escolhi ser consistente todas as manhãs. When Aline knows, this is Aline here, by the way, for all of you who don't know. Essa aqui é a Aline, para quem não conhece. If Aline knows that I will be the same every day, that I will be there for her, it's a gift. Se a Aline souber que eu vou estar lá por ela todas as manhãs, igual, a mesma, todas as manhãs, isso é um presente para ela. And I want to give that gift to her. Eu quero dar esse presente a ela. Emotions can be a very beautiful thing As emoções podem ser algo muito lindo when they are under God's control. quando eles estão sob o controle de Deus. Can you imagine life without emotions? I cannot. Você consegue imaginar uma vida sem emoções? Eu não consigo. But when they control us, they're dangerous. Mas quando elas nos controlam, elas se tornam perigosas. So you give your emotions to God Então dê as suas emoções a Deus and ask Him to take them under His control. e peça que Ele tome controle delas. And then you just keep taking the next step God places before you. E aí você simplesmente começa a tomar o próximo passo que Deus coloca diante de você. So when David and I were going through that difficult time when he was in the hospital, Então, quando eu e o David estávamos passando por esse momento difícil que ele estava no hospital, we just had to, seriously, one time we were in a cafe, we looked at each other a gente estava no café uma vez sentados e a gente olhou um para o outro, when we were going through, after he got out of the hospital, depois que ele saiu do hospital. and we thought, there's not a whole lot to be excited about right now, A gente pensou, puxa, não tem muita coisa para a gente se animar no momento, but keep going. mas vamos continuar caminhando. Take that next step of Tome o próximo obedience passo de obediência that God asks you to take. que Deus está pedindo para que você tome. And wait until your storm, your circumstances, your bad circumstances change.
E aí simplesmente espere para que essas circunstâncias ruins mudem. In other words, sometimes the best approach is not to think too much. Às vezes, a melhor atitude é não ficar pensando muito. Don't analyze everything. Não fica analisando tudo. Don't endlessly discuss the emotion you're feeling. Não fica sempre o tempo todo discutindo e falando sobre as emoções que você está sentindo. Just do the next thing that God asks you to do. Simplesmente vá e faça a próxima coisa que Deus está pedindo para que você faça. You can go crazy on analyzing emotions. Você pode enlouquecer se você quiser ficar analisando cada emoção. So, David and I had that problem. Então eu e o David tínhamos aquele problema. We needed to remove ourselves from the problem, A gente precisava sair de dentro do problema focus on the facts, and we needed to focus on the facts. e a gente precisava focar nos fatos. First fact, Primeiro fato. God had called us to start a band. Deus nos chamou para começar uma banda. We knew that. A gente sabia disso. It was a fact. Era um fato. And so we could hang on to that fact that God would be our protection and we would not be shaken. Então a gente poderia confiar em que Deus seria a nossa proteção, a gente poderia se apegar a esse fato e aí nós não seríamos abalados. Look up Psalms 62:6. Salmos 62:6. And Dalila is going to read it. Eu vou ler. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. I love it. He is my rock. I will not be shaken. Eu amo esse verso. Ele é a minha rocha. Eu não serei abalado. He spoke to us. God spoke to us. Deus falou conosco. Start a band. Comece uma banda. Focus on God. Foque em Deus. Be my rock. Deus seja a minha rocha. Another fact we didn't have to do anything alone. Outro fato que nós sabíamos é que nós não tínhamos que fazer nada sozinhos. When you take a step with Jesus, you are never alone. Quando você toma um passo com Jesus, você nunca está sozinho. Look up Psalms 23:4. Salmos 23:4. I like this one so much. Will Também gosto muito desse. you go ahead. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. I will fear no evil. You are with me. You will protect me. Your staff and rod protect me. Eu não temerei mal algum. O Senhor estará comigo. O seu cajado e a sua vara me consolam. When I hang on to those, I become emotionally strong. Quando eu me apego a isso, eu me torno forte emocionalmente. One other fact for David and I. Outro fato sobre o David e eu. We put our trust in God. Colocarmos nossa confiança em Deus. He will give us peace E Ele nos dará paz. that will help us get through that difficult time we were in. Que nos ajudará a passar por esse momento de dificuldade. Isaiah 26:3. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. It's quick. Okay. É rápido. Jesus will keep us in perfect peace if my mind is fixed on him. Jesus nos manterá em perfeita paz se a nossa mente estiver fixa nele. And I put my trust in him. E eu coloco a minha confiança nele. Okay, this last one that I want to say O último que eu quero ler speaks to how my heart is, and I believe there is people here that will want to follow God no matter what. Isso fala muito no nosso coração e eu acredito que isso vai falar muito com as pessoas que estão aqui dispostas a seguir a Jesus, não importa as circunstâncias. I think you're all here for that reason. Eu acho que na verdade é por isso que vocês estão aqui. Listen to these verses. Ouça esses versos. Acts 20, Atos 20, 22 to 24. 22 a 24. But before you say that, David and I had chosen, again, underline that word, chosen to live for him, and we were determined to finish the race. Eu e o David escolhemos, e eu quero de novo enfatizar, escolhemos seguir a Jesus. Acts 20, 22 to Atos 24. 22 a 20, Atos 20, 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali.
Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. I don't know about you, but when I read that, I think, oh, yes. Eu não sei sobre você, mas quando eu leio isso, eu penso, é isso. I want to live for the important things. Eu quero viver para as coisas importantes. And like Paul says, however, I consider my life worth nothing to me. E quando Paulo diz, eu considero a minha vida nada. My only aim is to finish the race O meu único objetivo é terminar a corrida and complete the task e completar a tarefa the Lord Jesus has given me que Jesus me deu para fazer, to bring the good news para trazer as boas novas of God's grace. da graça de Deus. You know, your capacity to be emotionally and mentally strong can be stretched. A sua capacidade de ser mentalmente e emocionalmente fortes pode se expandir. I can handle so much more now than I did when I first started in 1979. Eu consigo aguentar tanto mais agora do que eu conseguia aguentar em 79 quando eu comecei. This is what I want to finish with. Agora eu quero terminar com isso. David and I learned ways to help us to get away from our circumstances, especially when they were bad. Eu e o David aprendemos a sair das circunstâncias ruins quando elas eram bem difíceis. To put away the fear, Para colocar de lado o medo, the doubt, a dúvida, the discouragement. o desencorajamento. It is why we exercise. Por isso que a gente precisa de exercício. We do something called insanity. Does anybody know what the exercise thing insanity is? A gente Of faz course. o Insanity, que é um tipo de exercício físico mesmo. We do this in the SMS in Germany. A gente faz isso na SMS, na Escola de Missões na Alemanha. That's why David looks so good. Por isso que o David está assim em boa forma. He does. He Ele does. faz também. But it also I haven't seen it. you had to say, did you change it? Yeah. Oh, okay. It's, you know, when you exercise, it helps you mentally and emotionally. Puts it in balance. Fazer atividade física às vezes ajuda mesmo você a colocar suas emoções no lugar certo. It's why we get away. So we live in Germany a lot. Essa é uma forma da gente sair, espairecer. A gente mora muito tempo, às vezes, na Alemanha. A gente passa um tempo na Alemanha. And the city of Prague in the Czech Republic is only 2 hours roughly away. E a cidade de Praga é umas 2 horas, mais ou menos, da Alemanha. So we get away and go have fun. Então, a gente vai espairecer, se divertir um pouco. Fun is spiritual. A diversão é espiritual. I think we can't have real fun unless we know God. Eu acho que a gente não pode, de verdade, se divertir se a gente não conhece a Deus. So we go away and we have fun in Prague. Então, a gente vai espairecer um pouquinho, se divertir em Praga. Prague. And another thing that we do is David and I will find a cafe that we love all around the world. E outra coisa que a gente sempre faz, eu e o David, a gente tenta procurar um café que a gente ama em qualquer lugar do mundo que a gente estiver. And we get to know all the people that work in the cafe. E aí a gente tenta conhecer as pessoas que trabalham nesse café. And then we have our cup of coffee and we talk about everything. Daí a gente senta, toma o nosso cafezinho e conversa sobre todas as coisas. It helps us Isso nos ajuda também not be mentally and emotionally crazy. a não enlouquecer emocionalmente e mentalmente. Another thing is I am an optimist by nature, Outra coisa, eu sou uma otimista por natureza. but I also choose Mas eu to be também an optimist. escolho ser otimista. This is my thing. I will always be an optimist, Isso é uma coisa que eu tenho. Eu sempre vou ser otimista, even when I don't feel like it. mesmo quando eu não estou com vontade. It's huge. Isso é muito importante. For me, I live on being inspired. If I can be inspired, I'm happy. Para mim, eu vivo de inspiração. Se eu consigo me inspirar em algo, eu estou feliz. I read things from inspiring people. Então, eu tento ler coisas inspiradoras de algumas pessoas. I love being around people who see the problems, Eu amo estar entre pessoas que conseguem ver o problema, but
also look for and see the solutions. mas também conseguem olhar para o problema e ver soluções. Last idea that I use to stay strong emotionally and mentally. Outra última ideia que eu também uso para continuar forte emocionalmente e mentalmente, I get sleep. eu durmo. That's the secret. Esse é o segredo. KG didn't listen to anything I said, but now he knows. O Cade Sleep. não ouviu nada do que eu disse, mas agora ele ouviu. Dormir. Yeah. É. And you too, if you come to the SMS, you will be like that. You will miss. Se você vier para a SMS, para a Escola de Missões na Alemanha, você vai entender, você vai sentir falta do sono. Okay, let me put a slightly different twist on it than KG thinks. Tá, vamos tirar o foco do Cade agora. When I feel negative, like I'm in a mess here in the circumstances, Quando eu me sinto negativa e pensando, nossa, essas circunstâncias estão muito ruins, and I feel angry or afraid or whatever, ou eu me sinto brava, ou com medo, ou qualquer outra coisa, before I react, I try to get some sleep. antes de reagir às circunstâncias, eu tento dormir. Isn't it amazing how differently you feel in the morning? Não é maravilhoso como você Ok. se sente diferente de manhã? Well, none of you are morning people, I can tell. Parece que nenhum de vocês Well, são pessoas da manhã, que when gostam you- da manhã. When you do wake up at 1 in the afternoon, don't you feel better? Ok, mas quando você acorda 1h da tarde, você não se sente melhor? I'm getting where everybody is here. Tá, eu tô And I- tentando entender I- aqui o meu I público. have to change my language. Eu preciso mudar um pouco a minha linguagem. All right, but I get some sleep and I feel better, and then I ask God, help me to react. Então eu durmo um pouco, me sinto melhor e aí então eu posso pedir a Deus para me ajudar. Como eu devo reagir? And to end, I want to end with Colossians 3, E para terminar, Colossenses 3, 1 to 3. 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus. Set your mind on things above, not earthly things. Coloque a sua mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. That was what I wanted to say, Era isso que eu queria dizer. but I just want to say every one of you are here for a purpose. Mas eu também quero dizer que cada um de vocês está aqui para um propósito. God is calling you out to live an extraordinary life with Him. Deus está te chamando para viver uma vida extraordinária com Ele. Have the courage to say yes. Tenha coragem de dizer sim. Like David was saying to me when we first met, Como David falou para mim logo que eu o conheci. you will never regret following Jesus. Você nunca se arrependerá de seguir a Jesus. And He gives you the tools to E ele, follow Him. e ele vai te dar as ferramentas para segui-lo. Bless you. Deus te abençoe.